E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Vou começar aqui mais uma aula, certo? O último conteúdo foi sobre fatoração, então a gente vai continuar agora com máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. O que seria máximo divisor comum? Máximo divisor comum, como o nome já está dizendo, né? A abreviação a gente usa MDC. É o maior divisor comum entre dois ou mais números. Ou seja, é eu pegar dois números e procurar um número que divida esses dois números ao mesmo tempo. E esse número que eu escolher tem que ser maior de todos. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, no 20 e no 24, todos os dois são pares, então eu sei que eles são divisíveis por 2. Então já posso dizer que 2 divide o 20 e 2 divide o 24. Mas no MDC eu procuro o maior possível. Então tem outros números maiores que 2 que dividem 20 e 24. Vou ensinar vocês agora como a gente determina pela fatoração, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer a fatoração dos dois números ao mesmo tempo. Só que tem uma condiçãozinha. Determine o MDC entre 30 e 48. Então eu vou fazer assim, ó, 30,48. Eu vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Mas tem uma condição. Qual é a condição? O número que eu for colocando aqui, o número primo que eu for colocar aqui, tem que ser divisível para esse. Ou seja, o número que eu colocar aqui tem que dividir o 30 e tem que dividir o 40. Não posso colocar um que divida só o 30 e nem um que divida só o 48. Por exemplo, o 30 eu posso dividir por 5, porque termina em 0. Lembra da regra do 5, terminar em 0? Porém, o 48 não dá para dividir por 5, porque não termina nem em 0 nem em 5. Então, eu não posso colocar o 5. Só posso colocar números que deem para os dois ao mesmo tempo. Então, vou colocar o 2, porque os dois são pares. Então, quando for par, sempre coloca 2. E aí eu vou fazendo a fatoração. 30 dividido por 2, né? 30 por 2 dá 15. Boto embaixo do 30. 48 por 2, 24. Beleza? Agora eu vou continuar. O número que eu colocar aqui tem que dar para dividir os dois aqui. O 24 é par. Dá por 2. Mas o 15 não é par. Então não posso colocar o 2 aqui. Eu tenho que procurar outro número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. No caso vai ser o 3, porque 15 dá por 3 e 24 dá por 3. Por isso que é bom vocês relembrarem aquelas regras de divisibilidade. Então aqui, ó, se eu somar 5 mais 1 dá 6 e 2 mais 4 dá 6. Então ambos dá por 3. Então vamos lá dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 24 dividido por 3 dá 8. Agora eu tenho que procurar um número que dê para dividir os dois. Porém, o 5 é um número primo, só dá por 5. E o 8 não dá para dividir para 5. O 8 só dá por 2, por 4, né? Então, quando não tem mais nenhum número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo, o MDC acaba. E a gente chama esses números de primos entre si. Primos entre si. O que significa? Que eles não têm nenhum divisor comum entre eles. O 8 pode dividir por outros números e o 5 por outros números, mais comum aos dois não tem. Então a gente chama de primos entre si. E o resultado do MDC vai ser o resultado dessa multiplicação aqui. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então o MDC entre 30 e 48 é o 6. O maior número que divide 30 e 48 ao mesmo tempo é o 6. Então 6 é o MDC. Então o MDC aqui é 6. O número 6 é o MDC entre 30 e 48. Vamos para o próximo exemplo. 20 e 24. Então, mesma forma. Colocando um do lado do outro para fatorar ao mesmo tempo. Os números que eu vou colocando aqui tem que dar para os dois ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou colocar 2 porque ambos são pares. Então, eu vou dividir. 10 ou 20 por 2 dá 10. 24 por 2 dá 12. Estou dividindo esse por 2 e esse por 2 ao mesmo tempo. Ambos são pares ainda, ó. São pares, então ainda dá por 2. Então vamos por 2. 10 por 2 dá 5. E 12 por 2 dá 6. Agora eles ficaram primos entre si. Primos entre si. Porque 5 só dá por 5, né? Que ele é um número primo. E 6 só dá por 2, por 1, por ele mesmo. Então acabava aqui. Não tem nenhum número que divide os dois. Se eu tenho 1, 5 dá para dividir por 1 e 6 dá para dividir por 1. Mas o 1 a gente não coloca aqui, gente. Porque aqui o 1 não é primo. Só podemos colocar números primos aqui.
Então, o resultado dessa multiplicação aqui vai ser o MDC. 2 vezes 2, 4. Então, o MDC entre 20 e 24 é o 4. Ou seja, o 4 é o maior número possível que divide 20 e divide 24 ao mesmo tempo. Ambos ao mesmo tempo. Vamos para o terceiro exemplo. Faz a fatoração dos dois ao mesmo tempo. 140. Sempre eu tenho que colocar números aqui, primos, que deem para dividir os dois ao mesmo tempo. Sempre a gente começa pelo 2 porque é par, né? A maioria das vezes são pares. Então, são par. Então, 100 dividido por 2 dá 50. 40 por 2 dá 20. Agora vamos continuando. Por 2 de novo, que são par. 50 por 2 é 25. 20 por 2 é 10. Agora, não dá mais por 2, porque o 10 é até par, mas o 25 não é par. Então, qual seria o número que eu colocava aqui, que eu posso colocar aqui, que dê para dividir os dois ao mesmo tempo? Então, como aqui termina em 5 e aqui termina em 0, eu vou colocar o 5, porque ambos são divisíveis por 5. Então, 25 por 5 dá 5, e 10 por 5 dá 4, ou 2. Estou dando spoiler aqui já. Então dá 2. Agora, ó, 5 e 2 são primos entre si. Não tem mais. 5 só dá por 5 e 2 só dá por 2. Primos entre si. Então o resultado aqui, ó, é o resultado dessa multiplicação aqui. Multiplicação, gente. Multiplicar. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então o MDC entre 100 e 40 é 20. Ou seja, 20 é o maior número possível que divide 100 e 40 ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos agora para o MDC. Recapitulando aqui, só posso colocar números primos que dêem para os dois ao mesmo tempo. Quando não tiver mais nenhum que dê para os dois, é porque eles ficaram primos entre si. Primos entre si. E então encerra. Posso traçar e fazer a multiplicação. O resultado da multiplicação é o MDC. Vamos agora para o MMC. MMC é mínimo múltiplo comum. MMC. O nome já está dizendo, é o menor, é o mínimo, é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Ou seja, agora eu quero o menor múltiplo possível. O que é um número múltiplo? É um número, né, que a gente está multiplicando ele, né, que está como se a gente estivesse fazendo a tabuada de um número. Então ele está sempre se multiplicando. Então a gente quer o menor número possível. Ou seja, qual é o menor múltiplo entre 8 e 12? Que eles vai estar na ordem de múltiplos de cada um. Como é que a gente faz? A gente faz a fatoração também, os dois ao mesmo tempo. Só que aqui não segue mais aquela regrazinha de parar no momento que não der para os dois. Aqui não. O objetivo é que os dois fiquem em 1 aqui no final, certo? Então eu vou fazendo até ambos ficarem em 1. Então sempre vou começar pelo número que dê para os dois. Então dá por 2 porque é par. Então 8 por 2 é 4. 12 por 2 é 6. Vou continuar. Dá por 2 de novo. Porque os dois são pares. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Aqui, o 2 só dá por 2 e o 3 só dá por 3. Mas a gente está fazendo um MMC. Então, como eu falei, o MMC continua. O MDC a gente para, mas no MMC continua. Como é que a gente vai fazer, professor? Você vai colocar o 2, vai fazer o 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 dá por 2? Não dá. Então, repito o 3. Sempre que o número aqui não dá para dividir, repete, certo? Mas você sempre tem que prestar atenção para ver se dá para dividir ou não. Aqui no caso 3 por 2 não dá, então repete o 3. Aqui ó, já virou 1, que era o que eu queria. Só falta esse daqui virar 1. Como é que eu faço? 3 dá para fatorar, dá para dividir por quanto? Por ele mesmo. Então boto 3. 3 por 3 dá 1. E esse 1 aqui, como já deu 1, só faço abaixar. Então ó, ambos deu 1 no final. Então, o MMC vai ser o resultado dessa multiplicação aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC é 24. O menor múltiplo possível entre esses dois aqui é o 24. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Entre 20 e 24, qual vai ser o menor múltiplo possível? Faz a fatoração dos dois. E o objetivo é os dois ficarem em 1 aqui no final.
Então vai dar por 2. 20 por 2 dá 10. 24 por 2 dá 12. Por 2 de novo, porque são par. 10 por 2 dá 5. 12 por 2 dá 6. Aí agora, ó, não tem mais um que dê para os dois ao mesmo tempo. Mas não tem problema, continua. No caso aqui, o 6 dá por 2, porque o 6 é par. 5 dá para dividir por 2? Não dá. Se não dá, repete. Se não dá, repete. Não é para dividir aqui e botar 2,5 não. Repete. 6 por 2 dá 3. E agora ficou 5 e 3. Então os dois tem que ficar 1. Então vou colocar aqui o 3, ó, porque 3 só dá por 3. Vai ficar 1. Só que o 5 não dá. Então 5 eu vou repetir. E agora como é que eu faço para esse 5 ficar 1? O 5 só dá por 5. Que 1 aqui já foi no final. Então 5 por 5 dá 1. E esse aqui já virou 1. Morreu aqui. O resultado dessa multiplicação é o MMC. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Certo? 24 vezes 5, 120. Então 120 é o MMC. Então o menor número possível múltiplo de 20 de 24 é o 120. Vamos para o próximo exemplo. 15 e 12. Bota a vírgula, né? Então, o 15 não dá por 2. Mas o 12 dá. Então, eu coloco o 2 aqui. Se eu só quisesse colocar o 3 logo aqui, podia? Pode, não tem problema. O importante é você fazer essas divisões aqui exatas. Então, 15 não dá para dividir por 2. Então, eu vou repetir o 15. O 12 dá por 2. Dá 6. 6 ainda dá por 2. Então, eu continuo com 2. 15 não dá por 2. Eu vou repetir. 6 dá por 2. Que dá 3. E agora? Vou por 3. Não dá mais por 2, ó, porque nenhum dos dois são pares. Vai por 3. 15 dá por 3? Dá sim. Na tábua do 15. Na tábua do 3 tem um 15. Então, que número 15 dividido por 3 dá? Dá 5. E 3 por 3? 3 dividido por 3 dá 1. E aqui agora só falta o 5 se transformar em 1. Então, vou dividir por 5. 5 por 5, 1, 1. O resultado dessa multiplicação aqui é o MMC. Acabou quando os dois ficam 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, 60 é o MMC entre 12 e 15. 15 e 12 é o 60. Então, recapitulando, o MDC a gente vai colocar sempre números primos que deem para os dois ao mesmo tempo. Quando não encontrar, quando não tiver mais nenhum, é porque encerrou. Faz a multiplicação, aquele número é o MDC, que é o maior divisor comum. Já no menor múltiplo comum, você vai continuar as fatorações até ambos ficarem com 1 no final. O resultado aqui você multiplica é o MMC. Beleza? O exercício eu vou deixar lá no Classroom para vocês. Qualquer dúvida, falem comigo. Não se esqueçam de colocar presença aí nos comentários, beleza? Beijos, amo vocês. Tchau.